é um homem que tem um projeto, e esse projeto vai estar delineado desde o princípio até o final do seu governo. E o projeto vai ser seguido milimetricamente. São 31 metas, essas 31 metas podem ser sintetizadas em 6 metas, e dentro das 6 metas, a meta síntese, a sexta, a mais importante para ele, é Brasília, a construção de Brasília. Então ele vai levar os seus anos de governo como se ele estivesse contando para, de fato, executar o seu programa. De certa forma, Juscelino foi um grande trabalhador, um homem que teve uma importância muito grande na política brasileira, mas foi um homem de obras e com isso conseguiu fazer uma série de alianças que viabilizaram o seu governo até o final, apesar de também ter sido bastante bombardeado. As cidades satélites eram inevitáveis, nós não interferimos nisso, surgiram naturalmente. O que acontece em Brasília de grave nesse momento é a densidade demográfica. Está crescendo. Não é novidade, a gente sabe que isso sempre existiu, que é preciso conter, tem que ter um limite. O Lúcio tinha previsto 500 mil habitantes e ia ficar nisso. Mas a cidade está crescendo. A solução que eu tenho defendido lá para Brasília é parar a conversão de novas habitações em Brasília, reduzi-las ao mínimo e dar mais ênfase às cidades satélites, fazer as mais acolhedoras, melhores de viver, de modo que o pessoal fique nas cidades satélites. Foi já em 7 meses de, vamos dizer, de contenção da inflação, não é mesmo? E, portanto, de redução enorme de investimentos, aquele empobrecimento de curto prazo, mas o fato é que em agosto a inflação estava praticamente contida. Ou seja, o país estava pronto para decolar até num processo de investimento e tudo. Empresários que apoiaram Jango na proposta presidencialista tinham claramente interesses num tipo de executivo que seria favorável aos seus propósitos, aos seus interesses econômicos. Mas é claro que esses empresários se sentiram, de certa forma, traídos com o caminho que tomou o governo João Goulart. Um caminho de grande apoio às reivindicações operárias, de grande apoio às propostas de reforma de base e, portanto, de uma retirada do apoio tradicional da presidência da República às oligarquias, aos grandes grupos econômicos. Agora digo, como seria o pensamento dos empresários que alimentaram a reação a Goulart, seria de erradicar da vida pública no seu aspecto econômico aquele período de greves, aquele período de reações, aquele período das ligas camponesas, aquele período de invasões de fazendas e aquele período de fechamento de fábricas e período de grandes dificuldades econômicas, e consertar tudo isso graças aos militares, os militares passarem o governo aos civis e voltar à vida normal de todos os tempos. Esse é um país que vai pra frente. E vou lhe dizer mais. A grande verdade, a minha experiência de trabalhar com eles naquele momento que era muito mais complicado, foi extremamente boa. O que você acertava no orçamento, mesmo quando eles erravam nas suas reivindicações, não tinha mais correção. Quer dizer, se você cumprisse a sua palavra, eles cumpriam a dele. E não tinha nenhuma ligação maior. Você liberava as verbas e eles trabalhavam. Nunca houve interferência militar na política econômica. Seu Delfim, essa sopa de legumes é uma barbada. O Brasil, de 64 a 85, cresceu aceleradamente,
na maior parte do tempo, ampliou notavelmente a infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, energia, telecomunicações, tudo isso é inegável. Agora, realmente a vocação brasileira, a alma brasileira é incompatível com ditadura. E o mal maior do regime militar foi exatamente andar de costas para a democracia. Evidentemente é mais saudável, é mais abrangente você formular políticas de desenvolvimento num ambiente democrático. Mesmo no regime militar, havia, de modo equivocado ou não, essa é uma polêmica que existe, havia uma preocupação em relação ao futuro do país, o que envolvia projetos de desenvolvimento, não podemos esquecer do PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi formulado com base nessas pretensões do Brasil galgar o posto de potência internacional. Esse problema do petróleo é fundamental. Eu era ministro do planejamento, eu encontrei com o Giscard em Roma, em 79, no comecinho de 79, numa reunião do fundo, e ele me disse, olha, prepare-se porque vai haver um grande aumento, em 72, vai haver um grande aumento de petróleo. E, na verdade, eu cheguei e disse isso. Já tinha sido o Médici, já era presidente. Fizemos uma reunião nos Laranjeiras, na qual participou o presidente Geisel, que disse que aquilo tudo era uma besteira, que quem conhecia petróleo era ele, que o Giscard não sabia de nada. E depois ele tomou posse e o petróleo foi a 12. Tentativa de crescer em 79, não tem tentativa de crescer que produza a crise. A tentativa de crescer não produziu a crise. Quem produziu a crise foi a dívida que já estava acumulada. Pode a economia brasileira resistir a uma dívida externa de 21,5 bilhões de dólares? Mas é certamente no final dos anos 60 e nos anos 70, já no governo militar, que a dívida externa ganha uma ênfase nacional, justamente pelo fato que nós optamos pelo financiamento do desenvolvimento, tomando recursos da economia mundial. Sobretudo nos anos 70, quando há uma grande liquidez, há uma grande oferta de recursos a preços muito baixos, o Brasil, ao invés de fazer uma reforma tributária que visasse o financiamento do desenvolvimento, que seria certamente uma opção política mais difícil de ser construída, uma reforma tributária é sempre muito difícil de ser feita em qualquer país, naquele momento do regime militar, há uma opção por tomar empréstimos no exterior para financiar o desenvolvimento. E quando há uma crise da dívida no início dos anos 80, lá em setembro de 82, nós temos a crise da dívida mexicana, por exemplo, que não se tem mais condições de continuar financiando os países endividados, então a dívida assume uma proporção extremamente importante na determinação da política econômica nacional. E aí nós vamos observar, nessas últimas 2 décadas do século XX, praticamente o Brasil submisso a ter que atender os compromissos do endividamento que foi feito em maior quantidade nos anos 70.